São 6 pontos atrás somente. E na terceira colocação o Flamengo com 109. Então é o seguinte, se o Vasco vence o 8, são 10 pontos, ele vai a 128 pontos. E o Botafogo somando 3 pontos, ou melhor, 4 pontos, vai aos mesmos 128 pontos. Então no critério de desempate, quem teria o maior número de vitórias seria o vencedor da regata. Agora é esperar e ver para crer. Teremos na largada dessa última prova da terceira regata do Campeonato Estadual de Remo 2015. Na raia 1, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Paulo Silas, Carlos Henrique, Kaique Pereira, Douglas Dário, David Peçanha, Vinícius Ernesto, Davi Cardoso, Caio Vitor e o timoneiro Alisson Herman. Na raia 3, Clube de Regatas do Flamengo, guarnição A, Joaquim Lois, Renato Cardial, Lucas Tarragô, Lucas Moraes, Felipe de Albuquerque, Gustavo Lúcio, Fábio Khaled, Roberto Moliné e Maurício de Abreu como timoneiro. Na raia 4, Botafogo de Futebol e Regatas, Heitor dos Santos, Lucas Tedesco, Chateaubriand Francisco, Nixon, Emerson Micael, Adoniran dos Santos, Alexander de Oliveira, é gente pra caramba. Na raia 5, o Escola Naval com Thiago Lage, João Herbert, Cássio, Renan, Jimmy, Leonardo, Augusto, André e Vitor no timão. E na raia 6, o Rema Campos com Alexandro, Carlos, Diogo, Ingerson, Jonatas, Lucas, Marcelo e Salvador. E foi dada a largada para a última prova desta terceira regata do Campeonato Estadual de Remo 2015. Prova duríssima, 8 é todo mundo lado a lado, 6 barcos na raia, Clark. Olha que largada linda, altura dos 500 metros de prova, pessoal. E na ponta, no momento, Flamengo disputando a liderança com a Escola Naval. É isso que você vê, Clark? Exatamente, Gibran, exatamente. Flamengo ali, um castelo na frente da Escola Naval, seguido por Botafogo e Vasco bem de pé. Não dá aí para prever o que vai acontecer dos 1000 em diante. A prova permanece duríssima, as posições se intercalam a toda hora e a distância não é maior do que um barco da primeira colocação até a última. Então os barcos muito juntos, vai ter, os timoneiros começam a ter um trabalho um pouco mais pesado aí na manutenção da reta, por sofrerem os barcos aí, por terem uma grande extensão e sofrerem a ação do vento lateral. Então aí toda a sorte e habilidade para os timoneiros, que também, além de levarem a reta, fazem toda a tática da prova, são o segundo treinador do barco. Então fica aí a dica aí para que todos aí no estádio de Remo não saiam dos seus lugares, porque a chegada prepara emoções violentíssimas aqui para o estádio de Remo da Lagoa do Rodrigo de Freitas. Olha, Clark, totalmente indefinido. A gente achava que o Flamengo, com aquela pequena vantagem inicial que teve, que chegou a abrir até meio barco sobre o segundo colocado, que era a Escola Naval, e continuaria indo para a ponta, mas no momento não, bastante atacado aqui pela Escola Naval e pelo Vasco. O Flamengo não sei se vai resistir à ponta durante muito tempo, porque está sofrendo um ataque franco ali, verdadeiro, entre a Escola Naval, que normalmente gosta de vencer esse tipo de prova de estreante, se utiliza de atletas da Marinha, atletas jovens, obviamente, acostumados a remar aqueles barcos de escalé pesados da Marinha, e vem para cá com o trabalho que o Celso faz com eles, acaba vencendo aí sempre muitas provas de estreante, provas de 4 com, provas de 8, como essa que está sendo disputada agora, e no momento acaba de ultrapassar o Flamengo, é a Escola Naval na primeira. Então, o Flamengo agora sofre o ataque imediato, franco imediato, lado a lado com o Vasco da Gama. O Botafogo já ficou para trás.
Então, se o Vasco quiser ganhar essa regata, ele tem que ganhar esse 8. Porque na quarta colocação, pessoal, quem vem é o Rema Campos. Quem está fechando a raia no momento é o Botafogo, que deveria chegar de terceiro para cima para garantir a vitória nessa regata. Porém, o Vasco está passando o Flamengo, mas ainda tem a dura tarefa de passar a Escola Naval, Clark. 3 barcos de 8, 1.250 metros de prova, lado a lado. O que você tem para me falar? Bico de proa, trocando posições a cada remada, Escola Naval, Flamengo e Vasco. Impressionante, o Flamengo toma a ponta de novo, seguido por Escola Naval e Vasco. Agora o Vasco assume a segunda posição, Escola Naval em terceiro, trocando a cada remada. Flamengo continua um castelo ali, é coisa de um metro, 1,5 metros, não mais do que isso. Mas segue firme na ponta, a briga remada a remada segue com Vasco e Escola Naval na quarta posição, remando fino o pessoal do Rema Campos, e na quinta inalterada posição do Botafogo. Emocionante o final de prova, 750 metros finais. Vai daí, Gibran. Olha, Clark, a configuração que a gente falou ali, só para almejar talvez uma ideia de suposta vitória na regata do Vasco da Gama, o que era uma surpresa, essa surpresa está acontecendo, pessoal. Porque o Vasco vem no momento lado a lado com o Flamengo na primeira colocação e o barco do Botafogo vem em quinto lugar. Então o Vasco vencendo essa prova do 8, somando 10 pontos, o Botafogo na quinta colocação só vai somar 2 pontos. O Vasco venceria a regata por 2 pontos de vantagem sobre o Botafogo. Mas não terminou ainda a prova do 8, pessoal. Temos que falar do 8. E vem Vasco brigando lado a lado com o Flamengo. Não dá para dizer o que vai acontecer, porque a Escola Naval também é sempre muito forte nessa chegada. O ângulo que temos daqui, o visual é bom, mas o ângulo prejudica um pouco essa exatidão, essa certeza para dizer quem que está na ponta no momento. O que a gente consegue ver daqui é uma briga franca e absoluta pela primeira colocação de Flamengo, Vasco e Escola Naval. Para mim, indefinidos, parece pouquinha coisa à frente o barco do Flamengo. Não sei se o Vasco vai ter forças para ultrapassar o Flamengo, o que lhe daria o título dessa regata, o que é muito importante, pois não vencem uma regata aí há aproximadamente 6 anos. O final eu vou deixar com o Thiagão aqui, acostumado a fazer grandes chegadas para vocês. Thiago, é com você e que seja o que Deus quiser. Vamos lá, meu camarada. E vamos decidir a regata. O Vasco da Gama vem para cima, vem para buscar o título dessa regata. Já ultrapassa o barco do Flamengo. Força total pro Vasco da Gama nesse momento. Assume a liderança. O Flamengo na segunda colocação. O Flamengo está na segunda colocação nesse momento. Em terceiro, a Escola Naval vem para decidir e arrancar o título desta regata. A guarnição do 8. A torcida levanta. Toda a força, toda a sua torcida vale. Nesse momento, o barco do Vasco da Gama. Vem o Vasco na frente, vem para decidir. Na última prova, o Vasco da Gama vem para decidir o campeonato. O Botafogo em quinto lugar, não pontua. Tem pouca pontuação, vem para cruzar em primeiro o Vasco da Gama. Flamengo em segundo, vai cruzar, cruza. Vasco da Gama em primeiro. O Flamengo na segunda colocação, em terceiro, Escola Naval. Vem para definir, fechar a prova. O Rema Campos na quarta colocação. E o Botafogo vem para fechar a prova. Cruza o Rema Campos na quarta colocação. Em quinto, o Botafogo. Vence o 8, o Vasco da Gama. Soma 10 pontos. Ultrapassa o Botafogo. Daqui a pouquinho a gente confirma o resultado oficial dessa prova e o resultado final dessa regata. Fala aí, Gibran. Espetacular vitória no 8 do Vasco da Gama. Falávamos isso antes da largada, que se isso acontecesse, essa configuração, o Vasco vencendo o 8 e fazendo com que o Botafogo pontuasse da terceira colocação para trás, o Vasco seria o campeão da regata. Eu acho que está de parabéns aí todos os atletas do Vasco da Gama, comissão técnica, diretoria. Foram vitórias realmente espetaculares. Foi uma sequência de vitórias nesse final
vitórias de provas com pontuação dobrada, como foi o caso do esquife, fazendo dobradinha ali com os argentinos. Depois o duble aberto feminino com a Fabiana e a Ianca também fazendo 20 pontos. E agora o 8 fechando com 10 pontos. Então, 128 pontos para o Vasco da Gama, vencedor da terceira regata do Campeonato Estadual de 2015. Não vencia uma regata aí aproximadamente há 6 anos, volta a vencer. E na segunda colocação, Botafogo com 124 pontos, pontuação esta da regata. Para o campeonato, temos uma outra configuração de pontuação que o meu amigo Thiagão aqui vai falar para vocês.